É hora do nosso quadro, o assunto é aqui na tela da Band. Você vai conferir uma entrevista para conhecer um pouco mais sobre o Mocan. Pois bem, quem está aqui comigo para falar sobre o Instituto é o Igor Requenha. Ele é cientista e é presidente da Mocan. Igor, seja bem-vindo aqui ao nosso Band Cidade. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado ao pessoal da Band, né, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando com vocês. Perfeito. Ô Igor, deixa eu perguntar. Mocan é um instituto intitulado Movimento Científico da Amazônia. Isso. Quando é que surgiu? Como é que foi a proposta? Quem que idealizou isso aí? Então, o Mocan, ele é um instituto bem recente, né? Na verdade, eu, enquanto pesquisador, já vinha trabalhando com várias tecnologias relacionadas a tecnologias sociais, né? Participando de eventos, representei o Brasil em várias oportunidades, né? Tive a oportunidade também de fazer pesquisas em vários centros de pesquisas grandes. E aí veio aquela necessidade. Enquanto pesquisador, nós fazemos a pesquisa, mas como fazer com que aquelas pesquisas cheguem até as pessoas que realmente precisem, né? Porque só uma publicação, será que fazia sentido para mim? Não fazia, né? Então foi um sonho que começou comigo e nessa jornada, nesse caminho, várias outras pessoas foram sonhando junto conosco e hoje nós somos mais de 200 voluntários em 8 estados do Brasil. Então é um movimento, né, formado por vários cientistas, professores, estudantes. Então ele é muito mais abrangente do que a gente imagina, embora você está aqui, né, tem esse movimento implementado aqui, mas há uma conexão, um intercâmbio, uma ligação direta com pesquisadores do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Qual é o foco principal hoje? A ciência a gente sabe que não dá para mensurar as possibilidades, mas é evidente que tem aquelas que são as mais necessárias e talvez o olhar esteja mais atento por aí. Eu queria entender um pouco mais quais são as principais práticas. Nosso principal objetivo é o incentivo à ciência na região amazônica, né? E nós temos também como objetivos secundários a promoção de tecnologia social, principalmente de tratamento de água em escolas que não têm água potável. Essa é uma realidade do nosso estado, inclusive, né? Além da promoção da bioeconomia amazônica, que é fazer o quê? Fazer com que as pessoas aqui parem de vender apenas a matéria-prima e, através do emprego de ciência e tecnologia nos processos, elas possam vender esses produtos com um valor agregado. Então, dentro desse espectro aí de abrangência, por exemplo, a questão da sustentabilidade também, Igor? Isso a gente pode entender que a ciência é a responsável para fazer com que nós possamos chegar naquele ponto de equilíbrio, que é o quê? É produzir mais, só que respeitar mais o meio ambiente e por aí vai, né? A gente tem que perceber também que isso é importante, o respeito às leis, o emprego da ciência para que uma produção ela seja bem feita, né? Só que a nossa região ela é carente de ciência e de estrutura tecnológica para a produção. Então a gente tem que parar de vender essas matérias-primas com pouco processamento, com pouca ciência, com pouco valor agregado e passar a empregar essas tecnologias e ciências desenvolvidas aqui na nossa região, porque nós temos esse potencial humano muito forte na nossa região e vender isso com valor agregado, gerar mais recursos para a nossa região, porque hoje em dia tudo que o povo amazônico tenta produzir, de alguma forma, ele é criminalizado pelo resto do Brasil, né? Então, a gente lança o seguinte questionamento: por que não ensinar o povo daqui, através da ciência, a produzir com mais qualidade, a produzir de forma inteligente, usando a ciência, respeitando o meio ambiente, mas que essa produção gere recursos e que também desenvolva a nossa região, que aumente o nível do IDH. Então, a ciência ela é uma ferramenta de transformação social. E quando nós pensamos em produção na Amazônia, que é uma produção que tem uma série de princípios e é mais delicada realmente por causa do meio ambiente, ela é essencial e tem que ser utilizado muito ciência. Igor Requenha, ele é cientista e presidente do Mocan, na realidade, que é o Movimento Científico da Amazônia. Eu tenho informações bem contundentes de empresas, indústrias que acabaram não prosperando aqui na nossa região, principalmente, muito provavelmente pela falta de conhecimento científico. Até plantações já foram feitas em larga escala e acabou se perdendo. Eu tenho relatos que Pupunha é uma delas e ali na região de Extrema e por aí vai. Essa implementação desse movimento científico, isso também pode ser um divisor de águas na parte econômica sustentável, propriamente. Eu acho que se houver aí uma implementação, um olhar mais atento,
O poder público também entendendo a necessidade dos investimentos necessários. Você falava há poucos instantes sobre uma parceria com o Ministério Público. O Ministério Público, está aí uma outra instituição, né, uma autarquia, que é extremamente necessário para que também a gente consiga o desenvolvimento com olhar em cima daquilo com que a legislação exige com que seja feito. Esse movimento ele também surge pensando nesse crescimento e desenvolvimento do estado de Rondônia e da região amazônica como um todo? Com certeza. Quando nós falamos em incentivo à ciência, isso quer dizer o quê? Que nós vamos levar aos nossos jovens a possibilidade deles se tornarem cientistas e deles serem autores aqui na região amazônica. Ou seja, o que nós sempre explicamos? Olha, por mais que nós ainda não tenhamos as estruturas necessárias, nós podemos fazer muito com aquilo que nós temos. E quando a gente fomenta nas escolas e dá para os jovens a possibilidade dele se tornar um cientista, com certeza no futuro nós vamos ter muito mais profissionais relacionados à ciência na nossa região. Isso, na verdade, é você levar para o jovem uma perspectiva de que através da ciência ele pode mudar a realidade de onde ele vive, do estado, da cidade. Então, por exemplo, se hoje nós pegarmos a quantidade de jovens interessados em carreiras científicas, em ser cientista, em trabalhar na Embrapa, em trabalhar na Fiocruz, que são instituições importantes, é uma quantidade pequena. A partir do momento que o MOCAN vai à escola, fala sobre ciência, leva palestras desses cientistas e faz uma feira de ciências que inicialmente é uma competição científica, o jovem ele começa a despertar para aquela nova possibilidade. Então eu também posso ser cientista, eu posso fazer coisas para resolver os problemas aqui da minha região. E isso cria esse ecossistema tão importante que você está falando, que é capacitar o pessoal daqui, né, nesse ecossistema para que futuramente nós tenhamos esses profissionais à disposição no mercado local. É isso que eu justamente comentar agora. Eu acho que você agora bateu num ponto que é, acho que a grande resposta para tudo isso que a gente começou a dialogar aqui. Hoje é necessário buscar mão de obra pesquisadora em outras regiões, porque nós não temos um volume específico aqui de pessoas interessadas propriamente. Mas não é só Rondônia, né? É o Brasil. É o Brasil que tem investido pouco na ciência. Entre aspas, mas eu cito aqui pela questão de estarmos e a carência ser maior, a carência de pesquisadores. E olha para você ver o viés. E o tamanho de riquezas a ser desbravada, a ser pesquisada, exato, né? Porque tudo assim, que a gente faz aqui é inovador, né? Tudo, novo, ninguém nunca fez. E traz aquele olhar para olha, o Rondônia ainda é o lugar das oportunidades. Exato. Né? Em todos os sentidos que você possa imaginar da nossa economia. Mas sabe um problema que eu enxergo, que eu acho que é a nível Brasil, que é da academia, das faculdades federais, da ciência em si, é porque hoje o conhecimento científico, a academia, ela se distanciou muito da sociedade. Então, por exemplo, você falou sobre um problema de uma plantação de pupunha, né? Isso. Será que essas pessoas que fizeram esse investimento procuraram na Universidade Federal, na Fiocruz, na Embrapa? Foram em busca da pesquisa antes de fazer o investimento? Porque aqui tem essas estruturas, só que acontece que essas estruturas acabam que, até por uma diferença de linguagem, eles não se comunicam bem com a população. Às vezes falta também, pode até ter o conhecimento, mas às vezes falta também o interesse, né? Porque eu vou lá e planto, eu sei que a Embrapa vai me dizer, não, você tem um solo completamente fértil, a Embrapa é excelente. Você tem uma área específica e você vai ter uma grande produção. Agora é a grande questão, como é que você vai, o que você vai fazer com essa produção? Se for para você ficar escoando para outras regiões, aí inviabiliza. E aí, cadê o interesse do desenvolvimento industrial, né? E por aí vai, é uma cadeia. Mas isso também parte da questão de que todo desenvolvimento industrial que tem no nosso estado, ele acaba sendo criminalizado. Não pode industrializar a Amazônia, não pode produzir porque é errado, vai poluir. Gente, nós estamos com um avanço científico hoje extraordinário no mundo inteiro. A gente não pode produzir como há 200 anos atrás, mas utilizando tecnologia e ciência, nós podemos fazer uma boa produção com baixo impacto, uma produção limpa. Né? É verdade, eu acho que a ciência está aí para isso, e as pesquisas estão comprovando cada vez mais. E é um caminho que não tem volta. Não. Vai ser necessário que seja feito. É essencial. É preciso. Existem narrativas, existem grupos que, lamentavelmente, parece que não entendem que é necessário que haja uma evolução e que acabam jogando numa via contrária, talvez por falta de informação. Talvez a desinformação também está contido nesse raciocínio que é implementado. E acho que, de certa forma, a falta de acesso das pessoas, né,
as instituições de pesquisa, a universidade. Hoje no Brasil está começando um trabalho de divulgação científica que é justamente de aproximar a população das universidades e mostrar para a população qual que é a importância da universidade, qual que é a importância da ciência, porque é um trabalho essencial que as universidades fazem, só que não é divulgado. Como que o seu Zé que está plantando pupunha vai saber que se ele for na faculdade vão receber ele bem e vão solucionar o problema da plantação dele se isso não é divulgado? E vice-versa, acho que também a academia estar dentro da prática, né? É uma falha da academia também, com certeza. Eu acho que tem que ter esse viés. E se distanciar, né? Igor Requenha, vocês têm um evento que vai ser realizado agora e é justamente também para tentar dar mais notoriedade e despertar o interesse das pessoas, né? Nós vamos ter agora a segunda edição da Feira Científica Estadual do Instituto Mocan, que é um evento que nós fazemos em parceria com a Secretaria de Educação, que inclusive, parabéns, né? Estava tendo um evento maravilhoso agora, o Fera, em parceria com o Ministério Público, com a ADRA, Fiocruz, Embrapa. Então, é um evento muito interessante. Esse ano vai acontecer na Faculdade São Lucas, nos dias 16 e 17 do mês 11. Então, podem se inscrever projetos do nível médio, do nível técnico, do nível superior. Tem uma banca de doutores de peso, né? A exemplo do ano passado, participaram vários promotores de justiça, veio uma cientista da NASA, o próprio ministro gravou os vídeos, né, de promoção da nossa Feira de Ciências, e esse ano não vai ser diferente. Na época era o astronauta, né? Na época da nossa feira era o Paulo Alvim. O Paulo Alvim já. Paulo Alvim. Já era em período eleitoral, então, eu acho. Exato. Meu amigo, eu agradeço você pela vinda. Pode só reforçar como é que o pessoal faz para saber mais, para, de repente, entender quais são os requisitos para encaminhar esses projetos? Você tem que ter um projeto científico. É muito interessante que seja um projeto que solucione um problema local, né? Então, entre no nosso site, faça a inscrição, é totalmente gratuito. Para os alunos do interior, tem o apoio da Secretaria de Estado da Educação, que ano passado trouxe esses alunos, pagou hospedagem para os alunos e professores da rede, junto com a alimentação. Esse ano temos isso novamente, em parceria com a nossa secretária de Estado, Ana Pacini, né, que dá esse apoio. Então, vocês entram aqui no site, ó. É esse aí o caminho. Exato. Segunda-feira de Ciências do Mocan. Eu também quero fazer um pedido para a população que está em casa. Nós estamos fazendo um projeto sobre a garantia de direito das crianças com deficiência aqui em Rondônia. É uma carta, se vocês puderem abrir ali, ó, a primeira parte, é uma carta aqui de Rondônia, porque que acontece? Isso, a carta, exatamente. Os pais das crianças com deficiência e com autismo escreveram 9 reivindicações, que são direitos básicos que aqui em Rondônia não estão sendo atendidos, né? Então, nós pedimos para as pessoas assinarem essa carta, porque esse documento ele vai ser encaminhado, esses dados científicos, para o Ministério Público e também prefeituras, assembleias legislativas, reivindicando esses direitos, do porquê que tantas crianças que precisam de psicopedagogo, que precisam de um professor especializado acompanhando em sala de aula, ou então um atendimento médico, não tem esse direito em seus municípios. É algo que precisa ter, né? A gente tem que repensar também a nossa legislação do Estado, porque... Eu vou até um pouco mais adiante. Esse é um assunto que a gente debateu já aqui exaustivamente, a gente não cansa de falar sobre ele. A gente não tem nem números específicos e identificação das comunidades que necessitam dos determinados atendimentos. É exatamente isso que a gente está fazendo. Então, se a gente buscar de qualquer órgão competente à assistência a esse segmento, quantas pessoas fazem parte do espectro autista, por exemplo, no estado de Rondônia? Não existe esse número. Isso é preocupante, porque se eu não tenho como identificar tem que ter informação, quem, né? onde e quantos, como é que eu vou trazer políticas públicas para dar assistência? Resolvam, exato. Né? Então, mas no nosso site, o pai que tem uma criança com deficiência ou autismo, ele pode entrar lá, ele vai colocar qual atendimento que ele precisa que não está tendo, anexa o laudo, coloca o CID, e todos esses dados vão ser transformados em dados científicos e esse relatório vai ser entregue para o Ministério Público, que é justamente, gente, quem dentro do governo está ali na linha de frente protegendo a sociedade. Esse fortalecimento da parceria que vocês firmaram com o Ministério Público. Exato, a nossa cooperação técnica, que é muito importante e também agora não é mais só em Rondônia, né? Nós estamos abrindo essas parcerias com o Ministério Público de outros estados. Então eu peço para as pessoas que simpatizem com a causa ou os pais que tenham crianças que precisam desses atendimentos, entrem lá, façam um cadastro, porque essa base de informação, como você disse, ela é muito importante, porque é a partir disso que os órgãos competentes vão atuar, né, a partir dessas informações. Perfeito. Igor Requenha, cientista e presidente da MOCAN, Instituto Movimento Científico da Amazônia, conversando um pouquinho conosco. Um grande abraço, obrigado pela vinda. Obrigado. Parabéns. O assunto é aqui na tela da Band para você.